Meu irmão, acho que a gente tem que tomar consciência de que nós hoje somos 1/3 do país como igreja evangélica. E por mais que a gente diga glória a Deus, eu acho que falta em nós um pouco de ira santa. Quando nós vimos um escândalo como o do Banco Master e tem gente nossa no meio, eu acho que a gente deveria ter um pouco de ira santa quando a principal festividade do nosso país acha que tem a liberdade de fazer um desfile inteiro para falar de forma de escárnio contra nós. Quando que a gente ficou grande, mas ficou inútil? Meu irmão, quando nós tivemos números, mas não tivemos influência, relevância, poder, autoridade, unção e transformação. Deveria em nós ser motivo de vergonha nosso país continuar subindo no ranking de corrupção. Quero te convidar a abrir as escrituras em 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 23. 1 Coríntios 9, 23, a gente vai ler essa passagem até o verso 24, a gente vai orar. Se a pessoa do seu lado não pegou a Bíblia, agrida ela em amor para que ela pegue a Bíblia. Isso é bíblico, pode agredir, é exortação. 1 Coríntios 9, 23, quem achou fala cheio, quem não achou fala misericórdia, quem não procurou pede perdão, vai e não peques mais. Abre a sua Bíblia agora, isso é lindo, já está tendo arrependimento, ó. Algo já está acontecendo na atmosfera. Quem achou fala muito forte, achei. 1 Coríntios 9, 23, apóstolo Paulo diz o seguinte: eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Verso 24, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Quem pode dizer amém? Se você puder abaixar sua cabeça para nós orarmos. Senhor, nós cremos nessa palavra e nós pedimos agora, abre o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos que não seja apenas o texto, mas que haja vida fluindo do texto e revelação do seu Espírito. Nos transforma nessa noite, não apenas informação, mas sua transformação. Estamos abertos para receber a sua palavra, famintos para ouvir do Senhor. Nos faz na estatura do que o apóstolo Paulo nos convida aqui, atletas e campeões de Cristo, em nome de Jesus, amém. Esse é o tema da mensagem, para quem gosta de anotar. O tema dessa mensagem é campeões para Cristo, e eu acredito que essa é uma mensagem que ela é propícia para pregar no encerramento de uma conferência, de uma jornada, porque ela é uma mensagem de atenção, ela não é uma mensagem de conforto. Eu já peço perdão a todos aqui, eu tenho o péssimo hábito de ser um pregador desmotivacional. Eu não consigo ser um pregador coach, eu não consigo vir e falar que você é uma estrela de Jesus, mas eu acredito que você é soldado alistado em santa vocação para o propósito de Deus. E eu acho que no momento que nós estamos, é propício que nós viremos a forma que nós pregamos. Quem aqui acompanhou o Descende presencialmente ou online, levanta sua mão, para a glória de Deus, amém. Eu estava no estádio de Recife, com outras 58 mil pessoas, um calor da molesta, fervendo, pingando suor, mas cheio de fé daquilo que o Senhor vai derramar para a nossa nação. E especificamente eu recebi um testemunho que me moveu muito, meu irmão. Nós estávamos compartilhando, os líderes dos estádios, e um pessoal do estádio de Goiânia compartilhou a oração de um bispo da região do centro-oeste da cidade de Brasília, que ele se colocou de joelhos durante um dos momentos de clamor e de arrependimento, e ele, com o rosto ao chão, ele começava a chorar e clamar a Deus: Senhor, eu lembro de quando nós só éramos 3%. E ele repetia isso ao Senhor: Senhor, eu lembro de quando nós éramos 3%. Esse é um homem que é um dos principais líderes do movimento de comunidades no centro-oeste, um homem que tem sido pastor e bispo há mais de 50 anos aqui no Brasil, e que pegou uma igreja evangélica que não tinha estrutura como a gente tem, que não tinha, pode abaixar um pouco, eu coloco mais perto da boca, desculpa pessoal da mesa de som, eu dou trabalho, meu microfone fica no umbigo, é que eu tenho a mania de pregar assim, aí os caras da mesa de som ficam desesperados comigo, perdão, e a galera da gravação, eu vou ficar andando, você vai me acompanhando, estou indo para cá, eu vou para cá, aí você vem junto comigo. Brincadeira, desculpa, perdão. Eu estou me soltando. E quando ele começou a orar isso, meu irmão, acho que a gente tem que tomar consciência de que nós hoje somos 1/3 do país como igreja evangélica. E por mais que a gente diga glória a Deus, eu acho que falta em nós um pouco de ira santa. Quando nós vimos um escândalo como o do Banco Master e tem gente nossa no meio. Eu acho que a gente deveria ter um pouco de ira santa
quando a principal festividade do nosso país acha que tem a liberdade de fazer um desfile inteiro para falar de forma de escárnio contra nós. Quando que a gente ficou grande, mas ficou inútil? Meu irmão, quando nós tivemos números, mas não tivemos influência, relevância, poder, autoridade, unção e transformação. Deveria em nós ser motivo de vergonha nosso país continuar subindo no ranking de corrupção. Meu irmão, na minha igreja local essa semana eu tive que lidar com uma jovem a qual o pai queria pagar para ela passar no supletivo. E eu viro para a menina e falo assim: isso é errado. Ela fala assim: não, eu vou orar para ouvir de Deus. Eu falei: você está maluca? Desde quando? Peraí, deixa, eu estou em adultério, deixa eu orar para ver se é de Deus. Eu quero roubar da minha empresa, peraí, é que eu estou com tanta dívida, deixa eu orar para ver se não é de Deus. Meu irmão, nós chegamos num ponto tão complexo que nós estamos orando para saber se não precisamos pecar. Alguns de nós em situações de pecado, alguns de nós em situação de confusão, e nós vimos a conferência ou para a igreja para poder chorar um pouco e amaciar o ego. Mas nos falta arrependimento genuíno, pois Deus não derramará um avamento sobre a nossa nação sem primeiro ter arrependimento e joelho no chão. E essa palavra é uma palavra que combina com esse momento, porque a palavra que o apóstolo Paulo libera sobre Corinto é uma palavra muito dura no capítulo 9. Se você depois pegar para estudar em casa, nos versos anteriores, Paulo ele dá uma sacudida na igreja, porque a igreja o deixa desamparado. E é por causa de Corinto que Paulo vai à sua profissão de ofício antiga de fabricador de tendas, porque ele não era sustentado pela igreja, e ele sai desse sermão extenso, que é um sermão de quase 15 versos, e algo para ocupar 15 versos numa carta, meu irmão, é muito importante. Paulo dá um sacode, e ele termina o sacode com esse texto aqui, e ele abre falando em 1 Coríntios 9, 23, e eu faço isto por causa do evangelho. Sabe por que eu passo todos esses perrengues, Corinto? Porque eu amo isso aqui. E ele continua: para ser também participante. Fala participante. A palavra participante que abre a exposição do texto é uma palavra fundamental, porque a mesma palavra participante está contida em Gálatas 6,2, que fala: carreguem os fardos uns dos outros, para assim serem coparticipantes da obra de Cristo, porque ser participante nos dá direitos, mas junto com os direitos nos vem deveres. Nós estamos hoje não entendendo algumas coisas essenciais, e bispo, se me toma liberdade, meu irmão, quando o seu pastor compartilha que houve uma enchente e houve danos físicos, o bispo não falou nada comigo, eu estou tomando a liberdade de falar isso. O nosso papel não é só dar dinheiro e falar assim: o que eu posso fazer? Que parede tem para pintar? Precisa carregar o quê? Que móvel que precisa novo? Precisa de infraestrutura? Eu sou encanador, posso vir aqui na semana? Eu vou dar 2 dias no meu trabalho, eu refaço todo o encanamento, porque isso aqui não é apenas o nosso direito, o nosso dever é construir o reino. E meu irmão, alguns de nós precisamos dessa mesma palavra de confronto de Corinto. É uma palavra que nos chama a um certo nível de posicionamento, que não é apenas vir para uma conferência e ficar: uau, come on, yes, uhul. O que é legal, mas nos tira da posição apenas de receptores, e nos coloca na estatura a qual Paulo convida a igreja. Vocês têm que ser participantes disso, vocês têm que construir isso numa estatura, na qual vocês não estão apenas recebendo, mas vocês também estão construindo, e vocês estão pagando preço. Verso de número 24, ele continua: não, e isso aqui é maravilhoso. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Fala estádio, mais forte, estádio, prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Aqui a gente olha e talvez não entende a figura que Paulo está querendo desenhar, mas para Corinto essa figura era clara, porque Corinto era uma cidade que recebia uma competição chamada Istmo de Corinto. E o Istmo de Corinto era uma Olimpíada. Assim como os gregos faziam as Olimpíadas próximos a Atenas,
que era uma ideia de você subir até o Olimpo, e era em nome de Zeus, e você estava fazendo aquilo ali para honrar os deuses com a sua vitalidade e virilidade. Corinto fazia a mesma coisa. 2 anos depois da Olimpíada, você tinha o Istmo de Corinto, é tipo Copa e Olimpíada. E para Corinto, a Olimpíada tinha outros esportes, que você vai perceber, porque um dos principais esportes Paulo menciona, porque é muito legal, porque quando você não tem um contexto histórico, você não pega quão rico esse texto é. Só que o Istmo de Corinto, ele não é apenas uma celebração física, mas ele é algo que parava a cidade, toda a região ia para lá, e todos iam lá para torcer. E sabe o que Paulo está falando? Você sabe como é estar na arquibancada, mas Corinto, você não é um espectador, você é um participante. Você não está na arquibancada com pipoca, você está na arena. E para aqueles que descem para a arena, existe um certo nível, existe um certo comprometimento, e existe uma certa expectativa. Tem alguém ainda comigo aqui? A gente não pode só dar glória na palavra de bênção, amém? Tem que dar mais glória ainda na palavra de desafio e encorajamento. Você tem que sair daqui assim, eu quero amar Jesus, eu quero orar por um enfermo, eu quero pegar aqui, pegar aquele meu irmão amanhã, eu vou falar de Jesus, eu vou pegar ele. Tem que ser assim, meu irmão. Às vezes falta um pouquinho de obsessão. Eu vim na conferência, foi bênção. Então tá bom, meu irmão, se a conferência foi bênção, a gente vai ver amanhã, porque quinta e sexta alguma coisa sobrenatural tem que acontecer no seu trabalho. Alguma coisa sobrenatural tem que acontecer na sua família. Alguma coisa sobrenatural tem que acontecer na sua faculdade, na sua escola, porque senão a gente foi entretido, não empoderado. Tem alguém aqui comigo que diz amém? Eu vou dando um check para ver se você não ficou chateado comigo, tá bom? Não se preocupe. E quando a gente olha essa palavra, Paulo está desenhando essa imagem. E quando a gente tem essa imagem sendo desenhada, a gente precisa olhar para quem Corinto era. Corinto é uma cidade de 250 mil habitantes naquela época, grande. A igreja ali está explodindo. É uma igreja de 5 anos já. E é uma igreja que, se você ler o texto, você vai perceber que ela já tinha os dons. 1 Coríntios capítulo 1, 7. Até a própria parte de 1 Coríntios 12 e 14, Paulo ensinando eles a como fluir melhor nos dons. Mas ao mesmo tempo era uma igreja com divisão interna. 1 Coríntios capítulo 1, 12. Com várias lideranças influentes. Tinha Paulo, tinha Apolo, tinha Pedro. Todo mundo era muito bem conectado. Só que ao mesmo tempo você tinha pecado, idolatria, desordem no culto, libertinagem, falso ensinamento. Corinto era uma igreja adolescente, cheia de potência, cheia de vigor, mas precisava de maturidade. Alguns de nós podemos estar há anos na igreja, mas a gente ainda está na nossa adolescência espiritual. Porque a gente vem para o salão esperando receber algo, mas pouco preocupado com o que nós vamos dar. 1 Coríntios no capítulo 13, Paulo inverte essa lógica. Ele fala, venham para o culto para dar o que cada um tem. Uns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm ensino. O Senhor nos deu os dons para que nós edifiquemos o corpo, não para que a gente fique se divertindo. Meu irmão, quando você olha para essa palavra, Paulo está levando eles para um nível de seriedade que é muito forte. E eu quero conduzir a gente nos próximos minutos, se assim o Senhor nos permitir, para aquelas 3 coisas que Paulo convida Corinto a vencer. E a primeira delas, para aqueles que anotam, é vencer o pecado. Verso de 1 Coríntios, capítulo 9, 25, diz o seguinte: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Repete comigo, coroa incorruptível. Meu irmão, aqueles que competiam no Istmo de Corinto, quando ganhavam, eles recebiam uma coroa. E essa coroa era feita de folhas de pinheiro. Uma folha de pinheiro dura sim ou não? Não. Eles recebiam uma folha de palma. Mas Nick, isso aqui é um presente simbólico. É. E para competir no Istmo, sabe quantos meses mínimos de preparação? 10 meses. E não apenas era necessário 10 meses, como as pessoas que competiam, eles entravam em votos. Muitos competidores se abstinham de relações sexuais, outros se abstinham do vinho e da bebida forte, porque competir em algo como isso não era apenas um ato físico, mas um ato de devoção religioso.
Esses homens, num determinado momento, antes de competir, a tradição grega vai falar das Olimpíadas, que para você competir, você tinha que vir na frente da estátua de Zeus e fazer um juramento pela sua vida de que você se preparou, porque seria desonroso, espiritualmente, você se apresentar sem estar preparado. Meu irmão, a gente pede tanto para Deus revelar o chamado, depois que Deus revelou, a gente se preparou, ou se a gente se apresentar agora, a gente está despreparado? Deus muda a minha família, tá bom, você está estudando a Bíblia para poder expor as escrituras, você está jejuando para que Deus toque o coração, você permanece orando, a gente só está falando que quer de algo que a gente nem acredita. Deus muda o meu trabalho, tá bom, qual foi a última vez que você apresentou o Espírito Santo, ou a presença de Jesus, ou até mesmo a figura de Jesus, para alguém no trabalho? É muito fácil falar que a gente quer algo que a gente não persegue nem cultiva, muito menos se prepara. É isso que Paulo começa a alertar: Corinto, acorda. Você quer descer para a arena, você vai começar a entender o nível do atleta. E meu irmão, a palavra de Corinto não se difere da palavra para nós. O que urge no final de uma conferência como essa, que eu acredito que você recebeu muito da parte de Deus, amém? Você recebeu ensino, você recebeu um depósito do Espírito através das orações, você recebeu revelação. Agora existe uma pergunta: você está na arquibancada ou você vai descer? Vamos continuar sentadinho achando que não é conosco, ou assumiremos a postura a qual nós fomos convocados em santa vocação? Eu estou aqui para competir. Quem compete, compete para ganhar. Corram como quem corre atrás do prêmio. E quando a gente olha para essa coroa corruptível, Paulo faz uma comparação muito boa. E eu acho que você vai me entender melhor aqui, para aqueles que têm um amigo bodybuilder. Quem tem um amigo marombinha? Levanta a mão, vamos denunciar isso. Aquele cara que faz dieta, 6 da manhã está na academia, está louco no supino inclinado, que todo dia o stories dele é uma posição nova na academia, e ele fica 1 minuto assim, ó. E toda a foto do ser humano parece que ele vai inverter a clavícula, porque ele faz assim, ó. E você percebe que a vida do cara é só isso? É treino. Você abre o Instagram dele, competição de treino. Você vê, ele está vendo vídeo de treino. O Instagram que ele segue é o cara do treino. A dieta dele. Paulo está olhando para Corinto e falando assim: você me jura que eles conseguem acordar às 6 da manhã para puxar ferro e você não consegue acordar para orar? Você me jura que os caras passam 1 ano em preparação, comendo frango requentado e batata doce mal cozida, e você não jejua nem por 40 dias? Você está me falando que eles vivem por algo que não significa nada, e nós que recebemos a coroa que vale tudo, não? Paulo está olhando para Corinto falando assim: meu irmão, eu espero que você seja maromba, não no corpo, no espírito. Não é um bodybuilder, é um spiritual builder. É aqui, ó, no supino do espírito. Ora mais 1, ora mais 2, ora mais 3, ora mais 4, hora da dieta. Qual é a dieta? Não vou comer nada, porque estou em jejum. Meu irmão, eu vim de uma época, quando eu era adolescente, que a gente jejuava 180, 200 dias no ano. Se você tem menos de 25, posso rasgar com você? Você me permite? Não me permitiu muito não. Você me permite sim ou não? Você me permite, bispo? Então eu vou embora. Meu irmão, você está com menos de 25 anos, já era para você ter desmaiado pelo menos uma vez jejuando. Eu estou falando sério, você não tem nada para fazer com menos de 25. Jejua. Mas jejua, meu irmão, com desespero pela presença. Meu irmão, pelo amor de Deus, tem gente que fala assim: eu estou fazendo um jejum de coca. Sabe, Nick, mano, meu, esse jejum, 21 dias sem Instagram, tá maluco? Eu tô ficando louco. Nick, nesse jejum, eu vou pegar pesado. Tirei carne vermelha, sem churras, tá maluco? Meu irmão, posso fazer um conselho? 2026, vai jejuar na água. Jejua no líquido, caldo, sopa e suco. Vai fazer um Daniel, mas um Daniel de verdade. Não vai comer batata frita do Mac, pelo amor de Deus. Que tem uns filisteus que falam: estou em Daniel, aí aparece com uma batata frita do Mac. Eu falo assim: chapa.
Babilônia não era fácil assim não. Irmão, vai num Daniel de verdade, é legume, fruta e poucas. Porque senão a gente está começando a entrar num lugar perigoso, igreja. Nós cantamos músicas de avivamento que nós nem acreditamos. Nós fazemos orações que nós não acreditamos. Nós repetimos coisas porque o nosso pastor pediu, mas nós somos denunciados porque o nosso coração não quer isso. E Paulo está falando assim, em Corinto, é necessário um alinhamento no posicionamento. E aqui eu não estou querendo pregar para você uma teologia da obra, uma teologia do faça por merecer, não, por saber que não merece, gaste a sua vida perseguindo a presença de Deus, escandalizado pela graça. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eu quero contar uma história para mim do homem mais fracassado da Bíblia. Um que foi juiz, mas que passou demais no barbeiro. O nome dele é Sansão. O homem que faz um voto. Sansão, ele tem um contexto na história que a força dele não vem à toa. A força dele vem de um propósito. E esse propósito está ligado a um voto. O nome desse voto é voto de Nazireu. E esse voto era composto de 3 partes. A primeira parte, você não comeria nada da uva, nem tomaria do vinho, nem da bebida forte, porque isso é um símbolo da alegria. E quando eu me abstenho da uva, eu me posiciono no lugar onde eu falo, a minha alegria vem do Senhor. O segundo composto do voto é que ele não tocaria em nada morto. E não tocaria em nada morto porque é um voto de pureza. Até mesmo se você ler o texto de Números, ele vai te admoestar de que caso alguém morra por acidente perto de você, mesmo assim o nazireu deveria se purificar. E em terceira parte, um nazireu, ele não deve cortar o cabelo nem aparar a barba, porque isso é um voto também de aparência. Deus não se preocupa com o externo, Deus se preocupa com o interno. Então eu não estou preocupado em parecer mais bonito para fora, estou preocupado em parecer mais bonito para dentro. E o componente do voto de Nazireu é que o voto de Nazireu é voto voluntário. Você não é obrigado a ser assim. Até porque o Senhor não nos obriga a nada. O Senhor nos convida em convite de graça e nos chama em seu maravilhoso convite a viver a vida de Jesus. E aqueles que não quiserem o convite, não tem problema, mas lide com as consequências, que é o fogo do inferno. A gente tem que começar a pregar a verdade. Porque se a gente para de pregar o inferno, as pessoas acham que Jesus é uma opção. Jesus não é uma boa opção, Jesus não é o seu guru, Jesus não é o seu coach. Ele é a única saída existente. Só que aqueles que eram nazireus se compunham em nazireu num voto de amor e reverência a Deus. Sansão era nazireu, e junto com o seu nazireado vem um dom, o dom da força. O único homem na Bíblia inteira que aparenta ter um dom que ele é manifesto de maneira tão extravagante. Sansão é o homem que é um exército de um homem só, mas é o exército de um homem só com a cabeça de uma criança, porque quando dá ruim ele corre para a mamãe. Se você ler a história de Sansão, quando ele briga, ele corre para os pais. Quando ele fica irritado, ele quebra tudo. É o homem com a força de um exército, mas a cabeça de uma criança de 12 anos. Muito próximo a alguns de nós, cheios do poder, da autoridade, mas nós às vezes faltamos com maturidade e discernimento. E Sansão não erra uma vez, Sansão erra 3. Se você ler a história com calma, ele quebra os 3 componentes do voto. Sansão, ele quebra o voto em Juízes 14, 8, 9, porque ele pega mel do cadáver do leão. Isso aqui é muito bonito no texto, porque se você não olhar, você não presta atenção, mas fala que Sansão está com o papai e com a mamãe, e ele anda perto de uma videira. Só que o voto dele falava que ele não deveria chegar nem perto da uva ou de videira. E sabe o que acontece com nós? Nós chegamos perto do pecado, não dá nada. Aí sabe o que a gente faz? Ao invés de voltar atrás e se arrepender, a gente continua indo. Então Sansão chega perto da vinha, deu nada. Mata o leão, volta depois até o corpo do leão e vê mel. Não estou encostando no corpo do leão, estou só encostando no mel. Meu irmão, quantas vezes a gente fica andando perto? Quantas vezes a gente não percebeu que certos pecados, eles não são acidentes, eles são planejados. E especificamente o pecado da imoralidade não é um pecado acidental. Imoralidade sexual é projeto.
Qualquer jovem ou adolescente que um dia virar para você e falar assim: meu, caí com a minha namorada, você vira e fala assim: caí, você cai no chão. Eu não vi ninguém até hoje tá andando e fala assim: tropecei, transei com a minha namorada. Meu irmão, você tem que planejar. A palavra em Provérbios capítulo 6, verso de número 18, vai trazer um entendimento das 7 coisas que Deus odeia, a 8ª que Ele abomina, e dentro dessa lista tem 2 que eu amo, que Ele fala que é o coração que faz planos perversos e os pés que se apressam por mal. Tem certos pecados que necessitam planejamento e oportunidade. Não venha me dizer que você caiu com a sua namorada, não venha, meu irmão, adultério é um projeto que demanda uma energia enorme. Teve uma conversa, eu percebi a conversa, eu estendi a conversa, agora deixa eu mandar uma mensagem, eu recebo uma mensagem, agora vamos conversar aqui num cafezinho, agora vamos marcar um jantar, desse jantar vamos esperar, eu estar sozinho em casa, ou você está sozinho em casa. Meu irmão, eu conversei com um jovem, e ele falou assim: cara, eu acabei caindo com a minha namorada, nós 2 éramos virgens, eu comecei a falar assim: vamos junto, vamos contar a história. Aí ele falou assim: não, aconteceu isso. Eu falei: não aconteceu isso, vamos voltar uma semana atrás. Aconteceu isso. Não, vamos voltar mais, vamos voltar uma semana atrás. Eu comecei com ele, a gente voltou há 4 meses. Quando sozinhos, um na casa do outro, ele começa a tentar passar a mão, aí a menina deixa, aí vê que deu. Na próxima vez, passa um pouco mais, aí deixa, aí vê que deu. Alguns pecados, meu irmão, que eles não aconteceram, mas a gente tem que se arrepender agora, porque a gente está tentando fazer eles acontecerem. Tem alguém daqui comigo? Se você tem menos de 25 anos, eu quero ser muito direto com você. Vence o pecado da pornografia e da masturbação. Isso é uma síndrome na nossa igreja. A gente tem medo de falar essas palavras no púlpito porque escandaliza. Meu irmão, escandaliza a situação que nós estamos. Onde, de acordo com o Barna, principal instituto de pesquisa americano, 80% dos jovens de menos de 25 anos na igreja consomem mensalmente pornografia. Isso quer dizer, meu irmão, que de 1 em 5 escapa. E a gente tem medo de pregar isso no púlpito? A gente deveria pregar isso toda semana, porque é necessário arrependimento. Não dá alguns pecados continuarem sendo cultivados, porque nós não percebemos que eles necessitam que o nosso coração planeje, os nossos pés se apressem. Meu irmão, eu quero te convidar em 2026 a entrar num voto de pureza. Algumas séries que não convém mais assistir, algumas músicas que não convém mais escutar, alguns certos tipos de filme que não... Tem algumas pessoas que você deveria bloquear. Se você segue influencer que ganha a vida vendendo corpo, eu acho estranho. Nick, eu amo um forrozinho, eu acho estranho. Nick, mas a Marilinha Mendonça bate lá dentro de um jeito. Mas é estranho você não perceber que quando você ouve isso, você está começando a ser bombardeado que divórcio é normal. Gente, é fácil falar de funk. Funk você precisa de 4 neurônios. Funk é desce até o chão, rebola, bate a bunda. É só isso, não tem mais nada. Você não precisa ser um Machado de Assis para falar assim: eu acho que isso é ruim. Não! Ele coloca todas as palavras ali na sua frente, que são muito piores do que as que eu falei. Você não precisa de 2 neurônios e meio, você fala: acho que é pecado. Só que a gente fala isso, mas ouve música que fala de divórcio, ouve música que fala de traição. Meu irmão, sertanejo tem 3 temas: quero trair, fui traído ou tô traindo. Nossa, Nick, nada a ver. Eu tava com ela, ela me deixou, agora eu tenho um carro, um violão e um cachorro. É só isso. Ou vai ser: eu não quero trair ela, porque se eu trair eu vou ficar com um carro, com um violão e com um cachorro. É só isso. Às vezes tem um tipo: e eu gosto de boi, e gosto também de sanfona. Aí do nada na música: e eu quero trair. É isso. Não tem muitos outros temas. Aí a gente fala: eu estou ouvindo isso aqui, e você não começa a perceber o que está pingando. Para os homens aqui, tem certos tipos de artista, principalmente para quem gosta de cultura de rap nacional, que é melhor você parar de ouvir, porque está te falando para virar um gorila. Porque a letra inteira dos caras é: eu sou homem, eu dou tiro, eu sou homem, tiro. É isso. Aí depois você perde a paciência com seu filho, com a sua esposa, e fala: nossa, eu não sei o que está acontecendo. Aí o fone do cabra é: eu gosto de dar tiro, tiro, pou, pou.
Se vier bater comigo, pou, pou. Quando eu saio na rua, pou, pou. Ai, caramba! Aí você tá, nossa, por que eu tô com essa mente? Porque quando você entra no seu carro é o quê? Pou, pou. Meu irmão, eu duvido você ficar irado o dia inteiro quando você começa a ouvir William Augusto por 12 horas. Pé de infinito. Tem algumas coisas que vão tratando o nosso caráter. E a gente não percebe que quando Dalila corta o cabelo de Sansão, não é porque Sansão quebrou o voto, é porque Deus desistiu dele. Porque o espírito se aparta. Já não foi a primeira, já não foi a segunda, foi na terceira. Quer saber, Sansão? Você nem quer estar aqui, mas toma cuidado. O pastor Teófilo sempre fala uma frase que me marca muito: Deus é o único que te demite, mas te permite continuar trabalhando. Estamos fazendo coisas no nome de Deus, mas sem Deus no meio, porque no espírito você já foi demitido. Estou aqui com esse pecadinho escondido, mas deixa eu servir para amaciar o ego. Ninguém sabe, ninguém está vendo. Nossa, eu orei por essa pessoa, ela foi curada. Deus vai curar não por você, mas porque Ele ama aquela pessoa. Tem alguém aqui com temor além de mim? E existe um antídoto que só é visto no final da história de Sansão. Porque quando você desenvolve uma sensibilidade à presença de Deus, você reconhece que o Senhor está te vendo a todo momento. O Senhor está me vendo quando eu estou pecando. O Senhor está me vendo quando eu estou acertando. O Senhor está me vendo quando eu estou chorando. Só que Sansão, por algum motivo, esquece disso. E a única vez que ele pede para Deus fazer alguma coisa é quando ele está no fim do poço, que ele lembra. E enquanto sem os dois olhos, o texto fala, ele empurra as pilastras. E é muito profundo destacar, porque Sansão, quando clama para ver a Deus, ele já era cego da vista física. Às vezes o Senhor tem que cegar a gente para a gente perceber aquilo que a gente não estava vendo. Tem certas coisas que o Senhor permite que são para polir a gente na estatura do atleta. Há algumas abstenções que não é Deus te punindo, é Deus te protegendo e te amando. Posso continuar pregando? Tem alguém aqui? E a segunda coisa que vem é que Paulo vai abrir em 1 Coríntios capítulo 9, 26, e ele fala: pois assim eu corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo ao vento. Porque aqueles que querem estar na estatura do atleta, a segunda coisa que você tem que vencer é o medo. Meu irmão, tem um verso que mexe comigo e eu quero te convidar a abrir. Atos capítulo 4, verso de número 29, se você puder abrir a Santa Escritura. Tem alguém aqui que está sendo ministrado para a glória de Deus? Eu falei que tinha que segurar na cadeira, que a gente ia voar, não disse para onde. Atos 4, 29, quem achou fala achei. Quem não achou fala misericórdia. É logo depois ali dos evangelhos, é facinho. Atos 4, 29 diz o seguinte, essa é uma oração de Pedro, presta atenção. Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia. Fala ousadia. A tua palavra, verso 30, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. O verso é dividido em duas partes. Verso 29 é um pedido, verso de número 30 é uma afirmação. Pedro orando aqui não pede, Deus estende a sua mão. Não, ele fala assim, ó, enquanto estendes, porque eu sei que Deus vai estender. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem acha que Deus cura sobrenaturalmente, todos nós vamos levantar. Quer ver? Quem acha que Deus cura de maneira sobrenatural, levanta a mão. Então por que a gente não ora? A frase mais covarde que alguém diz é quando tem um enfermo, ele fala, nossa, eu estou passando mal, a gente olha e fala assim, meu irmão, vou estar orando por você. Mentira, gerúndio infinito. Primeiro que você não vai lembrar 5 minutos depois. Outro, é uma atitude covarde, porque ao invés de falar assim, vem cá, a gente vai orar agora e eu creio que você pode ser curado, é melhor falar que Deus faz o que Ele quer, porque nas costas de Deus cabe tudo. Sabe, meu irmão, você tem essa enfermidade, ao invés de na ousadia do Espírito nós orarmos pelo nome de Jesus, deixa eu falar que se for da vontade de Deus, acontece. Ou será que nos falta um ímpeto, nos falta a oração de Pedro? Deus, eu sei que você cura, mas abre a minha boca,
porque eu não corro e não luto como quem esmurra o vento. Eu não estou aqui lutando como alguém sem sentido. Eu não sou um filho sem propósito. Eu sou um filho convicto, com direcionamento, cheio do Espírito, sabendo pelo qual convicto eu sou, eu ando na estatura de Cristo. Meus irmãos, eu tenho feito uma oração em todas as conferências nesse carnaval que eu ministrei. Uma oração especificamente pelos jovens universitários e pelos adolescentes que estão no colegial. Porque uma das principais pautas do Descende foi nós orarmos pelas escolas e universidades. Porque eu acredito que se nós tivermos um avivamento nas escolas e universidades, a gente tem um avivamento no Brasil inteiro. Se a gente ganha a nova geração para Jesus, apaixonados pela palavra, convictos do Evangelho, e não apenas crentes na igreja, mas pessoas formadas para a medicina que vão fazer da sua clínica centro missionário. Homens que vão ter um escritório de contabilidade, aquilo ali não é só para gerir empresa, aquilo ali é para manifestar o reino. Pessoas que usam sua profissão como plataforma missionária. Se a gente chegar nas universidades, a gente ganha o Brasil. Quem crê nisso dá glória? E entendendo isso, eu comecei a fazer pergunta para alguns jovens universitários: meu irmão, por que você não abre um grupo na sua universidade? Meu amigo adolescente, por que você não abre um grupo na sua escola? E sabe qual é a resposta que eu ouço? Grande parte das vezes é: Nick, eu acho que eu não dou conta. E é exatamente esse o problema. Você é obcecado em você e se coloca no meio. Deus não está pedindo o seu potencial, Ele está pedindo sua disponibilidade. Sabe, Nick, eu acho que eu não dou conta. É isso que você não entendeu. Não é sobre você. Pare de falar que você é o problema nos planos de Deus. Se você fosse, Ele nem te chamava. Se Deus precisasse tanto de nós, ai de nós, a igreja não estava aqui parada em pé. Não é o nosso potencial que enche um templo, é a nossa disponibilidade. Nós admiramos homens e mulheres de Deus porque eles são vasos cheios de óleo, mas quem enche é o oleiro. Nossa única intenção é colocar mais uma combuquinha debaixo. Senhor, está aqui meu próximo, está aqui meu próximo, está aqui minha próxima vasilha, está aqui minha próxima vasilha, está aqui minha próxima vasilha. Enquanto tiver óleo, o Senhor continuar enchendo, eis-me aqui. Você que é um jovem universitário, meu irmão, você deveria clamar em jejum e oração por um avivamento na sua universidade. E eu não sei quem é, então não falo isso em constrangimento, eu falo isso em encorajamento. Vá e pregue o Evangelho. Vá e ore pelos enfermos. Há em nós um medo. Nick, e se eu orar pelo enfermo e ele não for curado? Você vai passar vergonha. Mas meu irmão, eu não sei se eu consigo te explicar o que acontece se você orar e acontecer. Se você impor as mãos sobre aquele enfermo e ele for curado, aquela história é transformada de uma maneira que não tem mais volta. Há algumas certas fagulhas de avivamento que só acontecem quando nós inserimos o sobrenatural. Há alguns certos moveres que eles só aparecem na palavra, não quando tem alguém disponível e disposto, mas quando tem alguém que se coloca na zona de risco. O fundador da igreja Vineyard, um grande homem de Deus, um dos principais teólogos do movimento carismático, John Wimber, ele tinha uma frase que marca todo o nosso movimento Dunamis. Ele falava que fé se soletra risco. Não existe milagre sem risco. Não tem como ver alguém ser curado do câncer sem ter uma mão imposta sobre aquela pessoa. Não tem como ver o sobrenatural se não ter alguém disponível para passar vergonha. Será que você está disponível para passar vergonha na sua escola? Você está disponível para passar vergonha no seu trabalho? Você está disponível para passar vergonha na sua família? Você está disponível para no próximo almoço de família você ser o sacerdote e falar assim, ó, ei, ninguém vai comer, dá a mãozinha que a gente vai orar. Vou liberar uma bênção agora sobre a nossa família, principalmente para você, primo Ricardinho, para de usar droga, dá a mão. Meu irmão, eu sinto falta de quando você é crente, as pessoas paravam de falar palavrão perto da gente porque elas tinham temor. Hoje a gente é tão cool, maneiro, style, que a pessoa faz piada de baixo calão e a gente ri junto. Que voltemos àquele lugar onde a pessoa fala um negócio e fala assim, desculpe, esqueci que estava perto. Você olha e fala, é verdade, eu estou aqui. Morder você. É necessário que para que nós vejamos um avivamento, que nós vençamos primeiro o medo. Não tem como competir se você não está disposto a brigar. Acho que você não entendeu.
Não tem como competir, meu irmão, se você não está disposto a brigar. É verdade, muito bom, gostei de você, criança. E a parte final, que eu vou terminar. Foi muito bom. 1 Coríntios 9, verso de número 27. E esse é o verso mais importante para mim. Se você puder abri-lo, 1 Coríntios 9, 27. Antes esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Meu irmão, fala, eu esmurro o meu corpo. Nós fomos às vezes entretidos com, você vai dar um soco na cara do capeta, e é verdade, às vezes dá para dar um soco na cara do capeta. Você vai dar um soco na cara do seu inimigo, é verdade, a gente vai dar soco na cara do nosso inimigo, mas Paulo está falando, meu irmão, para antes lutar contra alguém na arena, você vai lutar contra você. E é importante porque essa palavra que Paulo usa aqui é uma palavra que no grego é rupipiazo. E é uma unidade de duas palavras que você não vê aparecendo em nenhum outro momento, além de um outro texto dos evangelhos. Porque ele significa você dar um golpe através do olho, é um jab. Paulo usa a palavra e fala assim, ó, eu dou um jab no meu corpo, eu dou um nocaute no meu corpo. E sabe por que ele usa essa linguagem? Porque um dos 3 principais esportes que eram praticados no Istmo de Corinto era boxe, ou na sua versão oriunda, pugilismo, onde você botava 2 marmanjos gigantes para ficar dando soco na cara do outro. E Paulo escolhe essa figura e fala assim, sabe aquela brutalidade? Essa é a brutalidade de viver para Cristo. Sabe essa radicalidade? Essa é a radicalidade que eu espero de vocês. Sabe essa potência? Essa é a potência que eu espero de vocês. Meu irmão, que a gente pare de viver o nosso cristianismo fazendo brincadeira de casinha. Sabe, vim para a igreja, meu, que vai bem. Sabe, pastor, nossa, que energia, meu, tem aqui. Meu irmão, tem uma certa postura de nós de entrar nesse salão com uma expectativa santa. Fala assim, Gabriel Guedes vai ministrar hoje, eu vou pedir carona para o anjo aqui, ó. A carruagem de Eliseu vai passar, eu vou pegar. Eu quero ver o anjo do pandeiro. Se você não acredita no anjo do pandeiro, eu acredito, relaxa. Eu quero dançar com os anjos, eu quero ouvir a voz do meu pai, eu quero ser arrebatado do 3º céu, eu quero um toque do Filho de Deus. Meus irmãos, alguns de nós, nos falta uma santa convicção de nós entramos na sexta em jejum para que Deus faça algo na segunda. Deus, eu preciso de um avivamento na minha família, eu preciso de um avivamento no meu trabalho, eu preciso de um avivamento na minha escola, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eis-me aqui. E chegando na segunda, falando assim, ó, eu quero ver o Senhor. Porque a terceira coisa que como um campeão você vai ter que fazer, é que você vai ter que se acostumar a vencer o sofrimento. Não sei porquê, mas parece que alguns de nós criaram uma ideia de que o sucesso é o preço do relógio no seu pulso. Que o sucesso e a bênção de Deus é o ano do seu carro estacionado no estacionamento. Paulo não passaria nesse crivo não, meu irmão. Porque Paulo escreve na sua 2ª carta a Corinto falando assim, quantas vezes eu fui chibatado, quantas vezes eu naufraguei, quantas vezes eu fui preso. Meu irmão, será que alguns de nós, na primeira vez que naufragasse, a gente não ia por cura e libertação, falar assim, eu preciso de uma libertação, estou com uma maldição na minha vida. O homem naufraga 2, e na segunda vez ele faz uma fogueira e uma cobra morde ele. E sabe o que ele faz com a cobra? Atos capítulo 25, ele pega a cobra e coloca ela no fogo. Mesmo na principal dificuldade, eu me rendo ao Espírito Santo. Tem coisas que só o fogo do Espírito vai resolver. Meu irmão, eu não sei você, mas eu quero ler um último texto aqui de Atos. Mas às vezes a gente está achando que só porque está doendo Deus não está operando. Mas a maior parte das vezes, quanto mais dói, mais Deus opera.
Atos nos mostra que Paulo, o principal apóstolo do Novo Testamento, à medida que caminhava no seu destino profético, a única coisa que aumentava era o sofrimento. E Paulo, que é o grande homem de Deus, termina numa cadeia, pedindo ajuda a Timóteo, pedindo que o leve cartas, pedindo que traga Marco, aquele que antes ele rejeitou, não num final glorioso, mas debaixo da vontade de Deus. Minha recompensa não é terrena. Se Deus me abençoar, glória a Deus. Mas se o Senhor me convidar a morrer, eis-me aqui. Não há reputação, não há medo, não há nada que me impeça de partilhar dos sofrimentos do meu Jesus na arena. Eis-me aqui como campeão do meu Senhor. Me usa. Meus irmãos, vamos entrar esse ano na dieta do campeão? A dieta dos campeões é jejum, oração, santificação e leitura das Escrituras. Esse ano vem pro jejum. Vamos jejuar 100 dias no ano. Vamos jejuar 180 dias no ano. Vamos jejuar até perder peso. Para de usar manjar. O jejum vai ser mais rápido e mais barato. Não é verdade? Obrigado. Meu irmão, quer se comprometer esse ano? Posso fazer um compromisso com você? É sério. Não levanta a mão se você não tiver com convicção. Quem se compromete, garantido, vou fazer de tudo a ler a Bíblia inteira esse ano, levanta a mão. Agora eu gostei, ó. Foto do céu. Se não cumprir, o anjo do pandeiro vai aparecer para pegar você. Não testa. Meu irmão, acho que esse ano tem que ser um ano que, para honrar aquilo que o Senhor fez no dia 31 no Descende, em tudo que Ele tem feito, a nossa resposta não é só empolgação, nossa resposta é arrependimento e preparação. E o último texto que eu quero ler com você antes da gente orar. Você está com fogo de Deus? Atos 16, verso 1. Eu vou ser rápido, eu prometo, Gabriel. Atos 16, 1 até o verso 5. Atos 16, 1. Abra nas Santas Escrituras. Quem achou, fala achei. Atos 16, 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Fala, certo discípulo. Verso 2, de qual davam bom testemunho. Fala, bom testemunho. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Meu irmão, aqui Paulo encontra Timóteo. Ele tinha acabado de deixar Marcos. Ele precisava de um discípulo. E ele encontra um homem que a sua reputação era tão grande, que não só a sua cidade, que era Listra, mas a cidade do lado, que era Icônio, sabia quem o homem era homem de Deus. E Paulo vira e fala assim: eu quero você comigo. Imagina Paulo, o Power Ranger gospel do evangelho, o homem que era o He-Man, o super homem do gospel, olha para você e fala assim: eu quero você como meu discípulo. Timóteo fala: meu Deus. Só que o texto continua. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou. Aqui só os homens conseguem entender. Gente, 2000 anos atrás, não tem nem gelo. A dor física maior que um homem pode passar é essa aqui. Paulo tinha 17 anos nessa época, e o motivo é muito curioso. Logo o seguinte fala: por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Peraí. Você está me falando que Timóteo sofreu a maior dor física que um homem no seu tempo poderia passar, porque algumas pessoas não o receberiam e teriam preconceito? Sim. Peraí, você está me falando que Timóteo passou a maior dor física para que alguns poucos que têm uma limitação de entendimento recebessem a palavra? Sim. Nick, você está me falando que eu vou sofrer porque algumas pessoas precisam que eu sofra na caminhada para receberem o evangelho? Sim. Você está me falando que eu não vou só pular de alegria, mas eu vou padecer com os meus irmãos para que alguns poucos recebam a maior notícia da história. E o texto se encerra no verso 4 e 5 falando: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos. Fala, para serem observados os decretos. Meu irmão, isso é mandar e-mail. Eles estão pegando a mensagem da igreja e falando assim: oi gente, tudo bem? Isso aqui é o que Pedro e a galera definiu. Timóteo
Fala, não, eu vou ser circuncidado, mas vai ser fogo, vai ser pregação, vai ser gente se convertendo, vai ser rajada de glória, morto levantando. Paulo fala, top, agora eu vou mandar e-mail. Sabem que eu paguei o maior preço do mundo, eu como homem, para ser garoto de recado? Porque o preço não está ligado à tarefa, o preço está ligado a quem te convocou. Verso de número 5 diz, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Fica de pé. Eu não sei onde você serve, eu não sei o que você faz, eu não sei se você é quem pinta a parede quando a igreja tem enchente, mas eu sei que não importa o trabalho, o corpo de Cristo cresce, e Jesus é glorificado, e o Senhor é digno do nosso trabalho. Minha convocação essa noite, final de conferência, é para que nós voltemos a um evangelho de uma radicalidade e de uma singularidade que não nos convida a uma vida boa, mas nos convida a uma vida morta. Ao chamado da cruz, morra e ressuscite com Cristo e viva com Cristo. Gálatas vai dizer em capítulo 5, verso de número 1, pois fostes libertos do jugo de escravidão para não cairdes em outro jugo. Você é livre não para fazer o que você quiser, você é livre para servir. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto ele me encoraja. Quando eu leio esse texto ele me dá uma indignação e uma ira santa. E a minha oração sincera é que você saia essa noite cheio de convicção do Espírito, cheio de uma indignação do Espírito, cheio de uma potência que só aquele que passou 3, 4 dias imerso na presença, esse é o dia onde amanhã você espera um romper. Meu irmão, eu tenho expectativa santa de que amanhã no seu trabalho aconteça algo da parte do Senhor. Eu tenho expectativa santa de que amanhã na sua família aconteça algo da parte do Senhor. Eu tenho santa expectativa de que amanhã sua universidade seja cheia da presença de Deus, sua escola seja cheia da presença de Deus. Você não está na arquibancada. Hoje é noite de descer para a arena como soldado de Cristo, atleta do reino. Eu sou campeão do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não o irmão do meu lado, não a pessoa de trás. Eu quero ser enviado. Me diga o preço, meu Senhor, eu quero pagar. Me diga qual é a compensação. Me diga onde é que é o lugar. Deus, eu quero ir. Quem pode dizer amém a isso? Meu irmão, existe uma certa atmosfera que só é chegada com uma provocação do Espírito. Existe uma certa fome que só se chega, uma certa presença que só desce quando existe indignação no ambiente. Eu falo isso aos meus irmãos da nova geração. Os nossos pais e os nossos mentores, pastores, apóstolos, bispos e mestres pagaram um preço muito alto de jejum e oração, da pregação do Evangelho, da exposição das Escrituras, para que nós tivéssemos um chão para pisar. Meus irmãos, não deixemos que isso aqui se torne um centro recreativo para nós da nova geração. Você não veio aqui para ser entretido, você veio aqui para ser enviado. Você não veio aqui para ser apenas impressionado, você veio aqui para ser convicto. Que caia fogo do céu sobre a nossa nação, mas não como condenação, não como Sodoma e Gomorra, mas como Pentecostes, fogo do alto, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse e todos vejam que Jesus Cristo é o nosso Senhor.